Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte falando muito sobre a estreia do nosso Verdão ontem, sobre a superioridade do Palmeiras durante todo o jogo praticamente e infelizmente acabamos ficando só no empate. Saiu com um gostinho amargo porque o Palmeiras foi muito melhor do que o Porto dentro de campo, mas vamos tocar o vídeo aí. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Eu li tantas coisas diferentes, tantas análises sobre a estreia do Palmeiras. Aliás, um empate em 0-0. O Palmeiras teve muitas chances, teve volume de jogo, substituições, até foi superior fisicamente, pelo menos era a impressão que eu tive, mas não conseguiu sair da igualdade. Ronaldão, você começa. Uma nota. Cada um vai dar uma nota para começo de história. De 1 a 10, qual foi a nota da estreia do Palmeiras no Mundial? Pelo empate, tudo que envolveu ali, nota 5. Pelo nervosismo, né? Porque ali, num momento como esse, a gente fala o quê? Você tem que se preparar para um campeonato como esse. E foi feito, o Palmeiras foi antes, viajou antes, tá, aquela coisa toda. Você tem que dar o seu 100% ali. E você não pode errar. Olha, momento como esse, a bola sambando dentro da área, você não pode errar. Porque essa bola, se ela cair no pé do Messi, ele não vai errar. E são jogadores que são o quê? Concentrados na carreira. Então ali o cara tá ligado. E o Palmeiras está indo para uma competição onde é a menina dos olhos do torcedor. Então você não pode errar. Você tem uma oportunidade e você tem que finalizar. Mas você não falou que o Palmeiras seria goleado? Eu achei. Eu achei porque e aí se não colocar foi. na balança, mas depois eu comecei a ler e vi que o Porto estava cansado também. E não conhecia muito o Palmeiras, não sabia o que ia enfrentar. Então foi isso que aconteceu. Então nota 5. Nota 5. Cicinho, a sua nota da estreia palmeirense. Bom, Renato, eu já vou dar um pouquinho mais de moral pro Palmeiras, vou dar uma nota 7. Porque falando do Porto, teoricamente, né, na teoria, é o adversário mais difícil que o Palmeiras irá enfrentar nessa primeira fase. E o Palmeiras, sem o seu brilhantismo do melhor jogador, que é o Estevão, que não jogou bem, então não dá para perceber que o Palmeiras ainda pode melhorar. Imagine, se o Estevão tivesse jogado bem, talvez o Palmeiras até teria vencido a partida com esse brilhantismo dele. Então eu vou dar uma nota 7 para a estreia, porque empatou com o Porto. Mas tem dois adversários que pode ser surpresa também. Olha. Pois é, Edu Dracena, pelo volume de jogo, pelo que produziu o Palmeiras, poderia sair da partida vitorioso. Qual é a sua nota? Renata, se aquela bola tivesse entrado, o Palmeiras tivesse ganho, nota 10. Não. Mas como a bola não entrou, nota 8. Se meu pai não tivesse casado com a minha mãe, eu não era nascido. Por isso mesmo. Nota 8. Pelo desempenho, pelo que o Palmeiras 8 com produziu. Muita força aí. Não. De 8, vontade. jogou muito bem, os jogadores corresponderam à altura. Era isso mesmo. Então ganhou, goleou. Não goleou. Mas pra quem falou que ia ser goleado, 8 é muito próximo da perfeição. Como o Cicinho falou, como o Cicinho falou e você que o Palmeiras ia ser goleado pelo Porto. Pô, o Porto nem deu 2 chutes no gol do Everton, entendeu? Olha, quase, então o Palmeiras foi superior sim, né, do início ao fim. É claro que o Porto teve algumas chances. Não quis jogar o Porto. Mas cansou. Que joga, então, o Porto jogou cansado. 49 jogos na temporada. O Palmeiras já jogou 35 desde janeiro isso. aqui. Então eu vejo assim, o Palmeiras, pela estreia, o nervosismo, alguns jogadores realmente sentiram sim, mas é normal, né? Quem nunca sentiu numa estreia, principalmente no Mundial. Então o Palmeiras não é experiente, é campeão mundial, já foi 18 vezes. Potencial de melhora para o segundo jogo muito grande. Eu daria uma nota 7,5 entre o Edu e o Cicinho. Me surpreendeu positivamente. Acho que o Palmeiras, vai lamentar muito as chances desperdiçadas, mas de igual para igual com o europeu, mostrando qualidade, tem um elenco muito produtivo e nas substituições do Abel até melhorou o desempenho. Agora, vamos para Nova Jersey, lá está a nossa Gabi Guimarães trabalhando bastante, acompanhou de perto essa estreia palmeirense. Não veio o resultado positivo, a vitória, mas Gabi, a impressão do Palmeiras, essa sim foi legal para o torcedor, para a mídia. E aí, qual foi a temperatura? O pessoal aprovou, gostou, valorizou o Palmeiras? Sim ou não? Boa tarde, Gabi.
Oi, Rê, ótima tarde para você também, para todos que estão ligados com a gente. O torcedor palmeirense poderia até ficar feliz, mas ficou pensando, meu Deus, quem chamou esse tal desse Cláudio Ramos? Quem chamou esse goleiro aí? O bom não era o Diogo Costa? O goleirão do Porto pegou tudo também. O Palmeiras, é claro, não teve a eficiência necessária, ficou no 0-0 aqui no estádio MetLife, que eu lembro a vocês, é o estádio que vai ser o palco da final da Copa do Mundo do ano que vem, de 2026. Então a gente está vivendo uma prévia por aqui. Fato é que ontem foi o palco de Palmeiras e Porto, que terminaram no 0-0. E a situação só não é tão complicada no Grupo A, Rê, pra gente já projetar daqui pra frente, porque Al Ahly e Inter Miami também empataram pelo mesmo placar, 0-0. Então no Grupo A tá todo mundo só com um pontinho. E aí eu relembro a vocês os critérios de desempate. São eles: confronto direto, saldo de gols, gols marcados e depois cartões vermelhos e amarelos. Por que que isso é importante? Bingo pra quem falou que o técnico Abel Ferreira nesta Copa do Mundo de Clubes já ia levar um cartãozinho amarelo. No segundo tempo ele ficou ali, esperando. Quero fazer minhas substituições. Vamos lá, quarto árbitro, me ajuda. E aí demorou. O português fez aquilo que a gente já está acostumado, reclamou e tome o primeiro cartão amarelo deste Mundial para o técnico Abel Ferreira, que, é claro, quer deixar essa história para trás, este empate também para trás. E até por isso toda a delegação alviverde já está em Greensboro, lá na Carolina do Norte, nesta segunda-feira. O Verdão viajou logo depois da partida, já está lá na sua sede aqui nos Estados Unidos, dando início à preparação. O treino vai acontecer às 4 horas da tarde aqui nos Estados Unidos, ou seja, 1 horinha de diferença para o Brasil, e o Palmeiras dá início à preparação para o próximo jogo, que vai ser contra o Al Ahly na próxima quinta-feira, também aqui no MetLife Stadium, 1 hora da tarde, no horário de Brasília. E é claro, aqui no Jogo Aberto a gente vai trazendo os detalhes da preparação do Palmeiras neste grupo, que tá tudo igual por enquanto. Rê. Tá ótimo, Gabi. Muito obrigada pelas informações. Gustavo Zupac, ao vivo lá dos Estados Unidos, já aparece aqui no nosso telão. E eu já vou colocar num debate sobre o Rafael Veiga. Já vou começar o nosso bom dia para o Zupac, porque curioso não, é normal isso. Por exemplo, a Mari não gostou da entrada do Rafael Veiga. Daqui a pouco ela fala mais porque ela não gostou. O professor gostou. Eu também gostei, assim, longe daqueles jogos espetaculares, as melhores atuações do Veiga. E se for isso, eu concordo com a Mari. Mas eu achei que ele entrou bem na dinâmica, tocando a bola, não entrou mal no jogo. E você, Zupac? Bom dia, amigo. Bem-vindo. Bom dia, Bel. Bom dia, companheiros. Um ótimo dia ao fã de esporte. Estava acompanhando atentamente as análises dos amigos, do professor, do Eugênio, da Mari sobre o jogo. Concordo em praticamente tudo que foi dito. Acho que quando a gente tem uma visão parecida e quando os técnicos falam algo que vão nessa linha, é que a gente viu direitinho, né? Só para situar, eu estou no belíssimo, inigualável e lindíssimo Central Park, aqui ao meu lado, né? Essas árvores aqui são do Central Park. Aqui, para esse meu lado direito, estão os prédios, inclusive um deles é o famoso Dakota, onde morava John Lennon e que, infelizmente, ele foi assassinado quando atravessava a rua aqui no Central Park, isso em 1980, né? No mês de dezembro. Então é um dos pontos icônicos aqui do Central Park, a homenagem, né? A mandala no chão aqui, cito Imagine, uma lindíssima homenagem ao John Lennon, em um dos pontos centrais, mais icônicos, mais turísticos de Nova York, ainda com movimentação muito mais local do que turista, porque são 9 horas da manhã, faz 17 graus, venta bastante, tá gelado, as lojas estão fechadas, os turistas não passaram, mas estamos nos visuais mais lindíssimos dessa encantadora cidade, que ontem acompanhou esse belíssimo jogo, infelizmente para o Palmeiras sem vitória, né, merecia, acho que isso é consenso. Sobre o Veiga, companheiros, eu tô mais do lado da Mari, assim, eu não gostei tanto da entrada do Rafael Veiga, não. Tecnicamente ele tem a qualidade para jogar, mas acho que em termos de dinâmica, de ritmo, né, de intensidade, que é algo, uma exigência tão grande, um DNA, um traço tão marcante desse Palmeiras do Abel, o Veiga tá num giro mais abaixo e acho que ele entrou até num giro um pouco mais abaixo nesse aspecto. Eu acho que ele se beneficiou, como disse o Eugênio, de um momento em que o Porto arriou, né? O Porto baixou muito o seu ritmo físico e aí o Palmeiras se impôs, e eu acho que nesse sentido o Veiga conseguiu jogar um pouco mais, mas em termos de rotação, por exemplo, dos que entraram, o Alan entrou muito melhor do que ele, aliás, o Felipe Anderson, né, que saiu para o Alan entrar,
muito disperso no jogo, né? Ele é um cara com boa qualidade técnica, mas participa muito pouco do jogo. O Alan entrou e rapidamente fez um lado direito mais eficiente, mais agudo do que o Felipe. Gostei do Flaco, né? Acho que o Flaco entrou ligeiro, entrou vivo, com fome de gol, e a cabeçada dele, se não pega no zagueiro, ela ia no gol, né? Mas o Veiga, propriamente dito, eu acho que não gostei muito. Acho que nesse momento, quando a gente discute as possíveis mudanças que o Abel pode fazer num time, com as opções que ele tem, curiosamente o Veiga é uma peça que a gente discute menos se agora ele deveria voltar a ser aquele titular que ele sempre foi. Acho que outros estão mais nessa discussão, o Maurício, o próprio Flaco, o próprio Alan, o Aníbal Moreno, o Evangelista, são jogadores que hoje têm brigado mais pela posição. Do Veiga, propriamente, eu não gostei tanto assim, amigos. Que maravilha para o técnico ter opções como Paulinho, Veiga, garotos do nível do Alan, enfim, o próprio Lucas Evangelista. Isso aí é o trabalho realmente do Palmeiras, dos seus dirigentes, da sua comissão técnica, que o Abel sempre pediu de ter 2 jogadores do mesmo nível ou de níveis semelhantes para ele poder mudar durante as partidas. Tá 2-2, até aqui tá empatado. Eu e o professor elogiamos, tal, o Zupac não gostou, a Mari não gostou. O Eugênio vai desempatar. Ou então ele vai falar, estou no muro, vai ficar tudo igual. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai falar, você gostou? Agora não vai fazer mesmo. Você achou que não deixou? Foi boa, produtiva a entrada do Veiga ou não ajudou, entrou mal? O que você achou? Dá uma intimidada aí, né, Eugênio? Abel, desculpa, mas assim, eu acho menos importante se o Veiga foi bem ou se o Veiga foi mal. Queria ficar no muro? Eu acho que ele, sinceramente, ele não comprometeu, mas também não brilhou. Ele entrou num contexto de jogo ali, tentou fazer o que era possível, mas também com um pouco tempo da gente poder avaliar profundamente o que foi a atuação dele. Você prefere olhar mais o coletivo, é isso? Eu acho que o mais importante então, ali diga lá. A coletividade, que o Palmeiras conseguiu fazer, e ele conseguiu fazer uma pressão organizada. Porque muitas vezes você vai só pro abafa, né? Joga todo mundo lá na área, lança a bola. O Palmeiras cruzou muito porque tinha colocado um centroavante que é bom de cabeçada, que é o Flaco Lopes. Então, naquela reta final, ele trabalhou muito, especialmente por querer cruzar. E aí você não tem muito aquele jogo por dentro ali, que de repente onde o Veiga poderia aparecer mais, né? Com uma finalização da entrada da área ou com uma tentativa de passe. Foi um jogo trabalhado naquela reta final para pressão da bola aérea e quase aconteceu na cabeçada do Murilo e naquela cabeçada já citada aí, né, pelo Zupac, do próprio Flaco Lopes, que o Marcano acaba salvando. Mas eu acho que o Veiga, esse jogador ou aquele especificamente, eles estão dentro de um contexto coletivo. Eu acho que não dá pra gente individualizar muito. Claro que aparece um pouco mais o Richard Rios. Vi elogios ontem da imprensa internacional, dizendo que vai ser muito rápido, que o Richard Rios vai estar jogando no futebol europeu. Já era para ele ter ido ano passado, depois da Copa América, onde ele se destacou muito na seleção colombiana, até tinha proposta, o Palmeiras segurou, é um jogador muito bom. O Aníbal Moreno teve uma boa atuação, mas quase entregou um gol pro Porto no primeiro tempo, num passe errado, ali pela direita, que o Rodrigo Mora acabou finalizando. Oi? O Gustavo Gomes também, num duelo, num jogo muito difícil contra o Samu, um atacante muito duro de ser marcado, muito forte. Alto. Um cachorro quase derrubou o nosso equipamento aqui. Mas o Gustavo Gomes fez uma partidaça também. Fez sim, né? Um jogo muito físico, né? O Everton bem. E o Samu é um centroavante que tem muita envergadura, né? Mas ele conseguiu levar vantagem contra o Giai. Quando ele vai para o corpo a corpo com o Giai, ele consegue criar uma boa jogada. Contra o Gustavo Gomes teve mais dificuldades. Agora eu queria tocar num outro ponto que vai além disso. Que eu acho que o Palmeiras sentiu muito o estilo da arbitragem. A arbitragem marcando todo e qualquer contato. E acabou dando muito cartão amarelo. O primeiro, por exemplo, pro Felipe Anderson, numa dividida ali, que ele chegou um pouco atrasado, pegou de raspão no pé do adversário, já toma um amarelo. Isso inibe o jogo. Isso faz com que o time do Porto também começasse a reclamar qualquer toque. No Brasil também não é assim? Foi mais. Foi mais do que no Brasil. Qualquer contato era marcada a falta. Diga, Zupac. Cuidado com o cachorro aí do Central Park. Não, os jogadores do Palmeiras concordaram com o Eugênio, assim. Ontem, na zona mista, aliás,
rapidinho, mudou a maneira que a FIFA organiza a zona mista, né? Que é a área que os jogadores falam depois do jogo. E vocês, companheiros de tantas coberturas internacionais, depois de um jogo em competição FIFA, todos os jogadores passavam pelo corredor onde estão os jornalistas e quem quiser parar para falar, que pare. Agora mudou, não é mais todo mundo. O clube escolhe no máximo 4 jogadores para passarem pós-jogo. E os escolhidos pelo Palmeiras, especialmente o Everton, o Aníbal e o Murilo, o outro foi o Alan, que fala menos, é menino, mas o Everton, Aníbal e o Murilo, especialmente o Murilo, eles tocaram nesse ponto de que a arbitragem estava marcando tudo e isso estava incomodando os atletas do Palmeiras, não só os atletas, mas o professor Abel também, né? O Abel queria fazer aquela troca tripla e a arbitragem também estava demorando para autorizar com as marcações de falta e tal. E o Abel, bipolar como ele é, como ele mesmo se assumiu na entrevista pré-jogo, né? Ele falou, eu sou uma pessoa muito boa e muito calma antes do jogo, mas quando começa eu sou uma outra pessoa. Então o Abel bipolar reclamou, tomou um cartão, e olha que curioso, porque o grupo tá empatado, né? 2 empates em 0-0, ninguém fez gol, todo mundo com 0 pontos. Como gosta de dizer o Eugênio, e eu acompanho desde os tempos de rádio, se terminasse hoje o grupo do Palmeiras, o Palmeiras não se classificaria por causa do cartão do Abel, porque assim, o Al-Ahly foi o que tomou menos cartão, né? Como tá tudo empatado, o que desempata é cartão, depois de pontos, vitória, saldo, gols marcados e tal. O Al-Ahly foi quem tomou menos cartão, os jogadores de Palmeiras e Porto tomaram o mesmo número de cartões amarelos, Palmeiras está em terceiro porque tem um cartão a mais, o cartão do Abel em reclamação à arbitragem. E se toma no próximo jogo também tá fora do outro, né? Então assim... Ele estava até um pouco mais calmo que o de costume, mas chegou o momento que ele explodiu. Eu penso que olha a classificação aí, ó. O Palmeiras, ele sempre reclama muito de arbitragem. Eu, particularmente, não vi nenhuma grande novidade nas reclamações do Abel e dos jogadores. Eles sempre reclamam durante os jogos, inclusive. Mas aqui é uma distância muito grande. Desculpa, Abel, pode falar aí, mostrar não, aí. É isso que o Zupac falou. Né? Tá tudo empatado. 1 ponto para todo mundo. Porque os 2 jogos foram 0-0, é 1 ponto para todo mundo, ninguém fez gol, saldo ninguém gol sofreu zerado, gol. Aí o critério de desempate é o cartão. É isso, vai para essa... Mas não vai ser isso que vai decidir se o Palmeiras vai ou fica, né? Mas nesse momento se você pegar a classificação de forma mais rígida, é como o Zupac falou. Só que eu acho, voltando à questão da arbitragem, né? Porque é muito difícil você lidar com essa situação. Uma coisa é o critério no Campeonato Brasileiro, quando você vai jogar Libertadores é completamente diferente, que é uma permissividade maior. Na Libertadores não marcam falta toda hora. No Brasileirão, sim. Não marcariam metade das faltas na Libertadores do que foi marcado ontem. Não, acho que ontem foi mais do que o brasileiro. Qualquer contato foi marcado falta. Agora, eu acho que tem uma... Até conversava com a Mari mais cedo, né? Tem uma questão aí, arbitragem FIFA, Copa do Mundo e tal. Os jogos de seleções são jogos de menos contato, de menos divididas, de menos, disputa tão acirrada por bola. Normalmente são jogos mais técnicos e tal. São poucos os jogos de Copa do Mundo que a gente vê assim, uma disputa tão acirrada pelo controle da bola. Porque são seleções, sabe? Eu acho que é um pouco diferente, é um outro ritmo de jogo. Jogos de clubes muito nivelados vão ter mais contato, sim. E a FIFA precisa entender com seus árbitros que não dá para ficar parando toda hora. Porque você trava o desempenho do jogo. De passagem já no nosso F360, Mendel, Bidlovski, Pedro e Ivo Almeida. Então, desde já agradeço ao Gustavo Zupac. E só para destacar, para finalizar o assunto Palmeiras, parabéns ao torcedor do Palmeiras, pelo menos a gente vendo foi daqui. Lindo, foi lindo. Tudo que a gente viu daqui, o Zupac pode confirmar ou não, se estou exagerando, mas nas ruas, lá no... Como é o nome? Lá no... Times Square. Times Square, assim, uma festa linda. E no jogo, o jogo inteiro, uma cantoria, uma festa, o torcedor do Palmeiras fazendo o que o torcedor tem que fazer, apoiando o time. Linda festa do torcedor do Palmeiras. Confere, Zupac. Confere demais, Abel. Foram 46 mil, pouco mais de 46 mil pessoas no estádio, o que para o estádio como o MetLife, que tem mais de 80 mil lugares disponíveis, parece que não tá, de fato não está cheio, mas é mais do que a média que o Palmeiras tem geralmente no Allianz. E desses 46 mil, seguramente mais de 30 mil palmeirenses aqui, né? Entre os que moram no país, né, os imigrantes, entre os que vieram do Brasil e de outros lugares do mundo. Seguramente mais de 30 mil palmeirenses, 30, 35 ontem no MetLife.
A cidade está pintada de verde em vários trechos que você vai, nos mais turísticos. Foi de fato uma baita festa. No pré-jogo até o Infantino se rendeu à festa que o palmeirense fez na Times Square. Foi muito legal. Só para fechar 2 informações. Primeiro, Palmeiras acabou o jogo, pegou o avião e voltou para Greensboro. A presidente Leila ficou em Nova York, ela ficará aqui. Palmeiras voltou para Greensboro e treina hoje à tarde, 5 horas de Brasília, lá na Universidade da Carolina do Norte, em preparação para o jogo de quinta-feira contra o Al-Ahly, aqui em Nova York de novo, em New Jersey. O Al-Ahly sem o Ashur, seu melhor jogador, tecnicamente falando, meio campista que teve uma fratura de clavícula no primeiro tempo do jogo de sábado e está fora do Mundial. O Ashur é jogador muito bom. E para fechar, a última resposta do Martin Anselmi ontem, da coletiva, foi muito interessante. Perguntaram para ele o que é que ele achou dessa nova apresentação da FIFA, com jogadores à la esportes americanos, né? Jogadores sendo apresentados nome a nome, entrando, perfilando, e ele falou, muito lento demais. Assim, o show já é um show, não façam outro, eu prefiro a tradicional. Cornetou a norte-americanização da apresentação dos atletas feita pela FIFA, o Martin Anselmi, bom técnico do Porto. Amigos, até amanhã. Concordo com ele. Obrigado, bom dia, bom trabalho para o Zupac. Eles ficam Pedro super sem Ivo graça. Almeida e Mendel Bidlovski. Vamos falar de Flamengo hoje. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito dessa estreia. Eu, sinceramente, concordo que o Palmeiras foi muito superior, tá? A minha opinião é essa. Eu acho que o Felipe Anderson, principalmente, não correspondeu, não jogou bem. Foi uma das figuras que mais atrapalhou o Palmeiras. O Giai começou, teve alguns erros ali, ele perdeu a confiança durante quase todo o jogo. Não apareceu muito. O Rios também não. Mas foi um jogo pegado. O Palmeiras foi superior. Tiveram várias oportunidades para o Palmeiras sair com a vitória. E por isso que a gente fala que saiu com um gosto amargo. Porque não foi um jogo equilibrado. Foi um jogo muito melhor do Palmeiras do que do Porto. Então a frustração ficou nisso. Se tivesse sido um jogo equilibrado, não, saiu com empate. Show de bola. Agora, com o volume de jogo que o Palmeiras teve, era pra gente ter saído com a vitória, mas não aconteceu. A gente também não pode desmerecer o time, mas que tá faltando ali aquele último passe pra fazer o gol, tá faltando. Na verdade, teve até, né, aquela bola que o Rios iria fazer o gol e o Estevão afobado. A gente sabe que o menino tá indo embora, ele quer botar o nome dele mais ainda na história do Palmeiras e acabou atrapalhando o Rios. Ali era gol certo, o Rios não tinha como errar. De cara pro gol ali, praticamente na pequena área, então... Fazer o quê? Não foi, não aconteceu. A gente se prepara agora pro jogo de quinta-feira. Então eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final. Qual a sua opinião? O que você concorda ou discorda aí de tudo que foi falado? Sobre as opiniões, né, dos comentaristas, tá? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, grande abraço.